Quando a igreja celebra todos os santos, ela está celebrando a finalidade pela qual Deus criou o ser humano, que é uma felicidade que não tem fim, não tem fim. João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitas moradas. Eu vou preparar para vós um lugar, e depois que estiver pronto, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vós também estejais. E Santo Tomás de Aquino comenta: aquele que a verdade não mente. Jesus veio do céu para nos levar para o céu. Os apóstolos, fazendo a experiência do Tabor, Pedro, Tiago e João, eles viram um antegozo da glória eterna. E São Pedro, tão alegre, tão estupefato da glória que se manifestou já na terra com Jesus transfigurado, que disse assim: é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e a outra para Moisés. Os apóstolos no Tabor esqueceram de si mesmos, porque a glória de Deus, ela sacia, ela preenche, ela renova, ela faz nova todas as coisas. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, São Paulo diz assim: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem reservado para aqueles que o amam. E na 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, São Paulo diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Eu sempre me perguntei o que é esse terceiro céus. Depois eu fui investigar, estudar, meditar em Santa Francisca Romana, a revelação que ela teve do céu, do inferno e do purgatório. E Santa Francisca Romana é uma mística italiana do século XIV. Quando ela teve a visão do céu, ela viu o primeiro céu, que é chamado de luminoso, o segundo céu, que é chamado de cristalino, e o terceiro céu, que é chamado de empíreo. Empíreos em latim quer dizer dentro do fogo. Por terceiro céus, ele é iluminado pelas santas chagas de Jesus. É aonde estão os bem-aventurados. São Paulo diz que quando ele foi arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis que não tem como transmiti-las aos homens. Santo Agostinho, quando falava da beleza do céu e do que nos espera, e pregava com tanto amor, com tanta unção, com tanta sabedoria, que os fiéis batiam no peito e diziam: basta, pare, Dom Agostinho, pare, basta de terra, basta de terra. São Bernardo de Claraval diz assim: sabe o que é o céu? Pense em tudo aquilo que possa te agradar e nada daquilo que possa te desagradar. Isso é o céu. E quando Santa Catarina de Sena, ela teve numa experiência de êxtase, ela viu a mão de Jesus ressuscitado. Ela chorava muito e chorava muito. E quem estava ao lado dela disse: por que choras tanto, Catarina? Eu choro porque eu não posso morrer agora para estar com o meu Senhor na glória. Quem não arde, quem não deseja o céu, não deseja Deus. E para a gente entrar no céu, o ingresso de entrada para o céu é a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14: buscai a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Por isso que a igreja celebra
todos os santos, porque todos os santos são felizes, felizes porque creram. Padre Paulo Ricardo disse na homilia que os santos são santos porque, olha, presta atenção, os santos são santos porque rezaram muito, rezaram bem e rezaram sempre. É isso que constitui uma pessoa santa ou não santa, porque Santo Tomás de Aquino ensina que a graça de Deus nos é dada para isso, fazer o bem e evitar o mal. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 está escrito: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Deus está sempre pronto a derramar as suas graças na nossa vida para nos fazer santos. Padre, onde que eu vou receber as graças de Deus para a minha santidade? No momento da oração. Se você daqui para frente começar a rezar muito, a rezar bem e a rezar sempre, você vai ser santo. Se não, o Santo Padre Pio, os santos vão nos ensinando a santidade, né? Não tem ninguém melhor para nos ensinar a santidade do que os santos. O Padre Pio dizia assim: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em risco de se perder, quem não reza se condena. E Santo Afonso de Ligório diz que todos os réprobos, todos os condenados, todos aqueles que estão no inferno estão porque não rezaram, porque se recorressem a Deus, Deus os ajudaria, porque Ele é rico em misericórdia. Efésios 2:6. Deus é rico em misericórdia e Ele quer nos santificar. Lá no Antigo Testamento, a voz, o coração do Pai já grita no livro do Levítico, Levítico 19:2, sede santos como eu, o vosso Deus, sou santo. Jesus, no mesmo sermão da montanha, Mateus 5:48, ele vai dizer: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E em todas as cartas de São Paulo e de São Pedro, as cartas católicas, o Novo Testamento inteiro nos exorta à santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. E às vezes a gente acha que ser santo é ser estranho, é ser anormal, é ser muito esquisito ou diferente. Não, os santos são normais, queridos. Somos nós que somos anormais. No céu só tem gente normal. Os anormais, os esquisitos, os diferentes, os fechados estão no inferno. E aqueles que por preguiça de rezar, por preguiça de se deixar mover pela graça, estão no purgatório. Nós estamos celebrando todos os santos e celebramos também aqueles que são santos, mas precisam de purificação. O que é a solenidade de todos os santos? São aqueles realizados em Cristo, aqueles que foram purificados nesta terra, que viveram conformados com nosso Senhor Jesus Cristo, que viveram de fé, esperança e caridade. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o meu justo viverá pela fé. Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que não se vê, é o fundamento da esperança. Esperança é isso. A esperança, ela não comporta a posse. São João da Cruz ensina: toda posse é contrária à esperança. Nós ainda não estamos no céu, mas nós já podemos contemplar o céu em cada santa missa que celebramos na face da terra, em cada santa comunhão, no momento que nós paramos em meio às dificuldades da vida, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em verdade.
Os santos foram santos na graça, mas em verdade porque São Francisco, Santa Jacinta, eles foram santos criança. O beato Carlo Acutis foi santo agora, nesta década. O Padre Pio foi santo dentro do convento. São Bento era monge. São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha, foram santos na família, tendo numerosos filhos. Santos celibatários, santos casados, santos intelectuais, como os doutores da igreja, santos que têm dificuldade de estudar, como São José de Cupertino, santos analfabetos, como São José Labre, que aprendeu a ler com o breviário, porque adorava o Santíssimo e saía nas ruas de Roma, cuidando dos leprosos, dos mendigos. Santos e santas, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, santos que nós nunca vimos o rostinho deles, como Santa Elizabeth da Trindade, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma multidão incontável, diz o Apocalipse, são milhares, esse número é simbólico, 144 mil, 12 vezes 12, 144 mil, um superlativo enorme, porque são milhões, uma multidão incontável, e o nosso nome está escrito lá no céu. Agora, se nós ficarmos aqui na terra, dissipados, se a gente ficar distraído, quando terminar a nossa vida, nós estaremos embargados, aí nós iremos para o purgatório. E o próprio Santo Tomás de Aquino que ensina que a maior dor da terra, o maior sofrimento da terra, não se compara com o menor sofrimento do purgatório. E eu vos, com a graça de Deus, o Espírito Santo lhes fará entender. O purgatório, a dor do purgatório é a seguinte: imagina uma pessoa que faz muito tempo que não vê a família, um seminarista, está lá no seminário, faz 1 ano que ele não vai em casa, a família está com muita saudade, e a mãe fala: meu filho, vem que eu vou fazer aquele arroz temperado, aquele franguinho caipira que você gosta tanto, a mãe e o pai estão te esperando chegar. Aí o seminarista, com muita luta, com muito trabalho, faculdade, e está lá querendo voltar para casa, para poder fazer as férias com a mãe. E aí ele desliza lá na despedida do seminário, toma muito refrigerante, toma suco, a hora que ele vai ver, come umas coisas lá, e a boca fica cheia de afta, mas aquelas aftas que só de você relar assim a água, você já sai até água no olho, como diz o ditado. E aí ele chega em casa com saudade da mãe, querendo comer ali o arrozinho da mãe temperado, o franguinho caipira, é a comida que ele mais gosta, o prato que ele mais gosta, e a mãe está ansiosa, o pai está ansioso para eles fazerem a refeição juntos, e o seminarista chega em casa com a boca cheia de afta, e ele não pode comer aquele arrozinho com aquele franguinho junto com a família. A dor da afta não é nada em comparação à carência, à ausência daquele deleite, daquela presença que seria normal. Assim é o purgatório. A pena dos sentidos é a afta, a pena do dano é a ausência da fruição de Deus. Outro exemplo, uma pessoa nunca viu o mar, o sonho da pessoa é ver o mar, está com 60 anos de idade, nunca viu o mar, e pagou ali uma excursão, vai lá na Baía de Guanabara, em Copacabana, vai ver o mar pela primeira vez. Aí vai chegando para ver o mar, alguém diz assim: ó, não vai por essa enseada não, que ali está cheio de mosquitinho, né? Aqui tem muito mosquito na beira do mar, pernilonguinho, aqueles
mosquitinho pimenta, que lá entra no olho da gente, queima igual pimenta. Aí a pessoa vai lá, desobediente, passa pela enseada que não podia, recebe aquela nuvem de mosquito, fica cego. Começa a arder o olho, e o sonho da vida da pessoa era ver o mar. Só que ela não consegue ver o mar, porque o mosquitinho pimenta entrou no olho dela. Agora o olho está ardendo, ela não consegue ver o mar de jeito nenhum. O sonho era ver o mar, ela investiu tudo para ver o mar, mas chegou lá por um ato de desobediência, foi para um lado que não tinha que ir. O mosquitinho veio, entrou no olho, o olho está ardendo, está lacrimejando, e ela não consegue ver o mar. A dor do olho é a pena dos sentidos, a frustração de não realizar o sonho da vida, que é o ver o mar, é a pena do dano, e assim fica as almas do purgatório. Outro exemplo, o rapaz está lá, vai namorar, vai pedir a moça em namoro, vai lá na casa da família, já está marcado um jantar, sábado à noite, às 20 horas, ele vai lá, compra uma camisa bonita, faz barba, vai tomar banho, a mãe fala: meu filho, põe o chinelo, senão você vai escorregar, vai cair nesse banheiro aí. E o rapazinho entra no ouvido e sai no outro. E aí ele vai lá, tomando banho, escorrega, bate o chão, quebra o dente da frente. No dia que vai pedir a namorada para a família em namoro. A dor do dente quebrado não é nada em comparação da frustração, porque a namorada está esperando ele de todo o coração, para que ele peça ela em namoro para os pais que já estão lá esperando. Deus está nos esperando como uma namorada. Nós que somos homens, quem é homem? Como uma noiva, como uma esposa. Você que é mulher, Deus está te esperando como um noivo, como teu esposo no céu. Mas você com o dente quebrado, você se sente indigna. Você se sente indigno de apresentar diante do amor perfeito de Deus por você. Outro exemplo do purgatório. Esse é mais dolorido, vocês vão entender bastante. Um pai, uma mãe, tem lá os seus filhinhos, tem um de 20, tem outro de 15 e tem um pequenininho de 8. O pequenininho de 8 vai para a escola e não volta mais. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Onde que ele está? Aí de repente, todo mundo desesperado, toca o telefone, 10 horas da noite, é o sequestrador. Teu filho foi sequestrado, só que ele está bem. Aí passa o telefone para a criança: oi mamãe, papai. Agora imagina a dor desse pai, dessa mãe, que está ouvindo o seu filho vivo, bem lá do outro lado, só que ela não pode estar com o filho naquele momento. Aí o sequestrador diz assim: enquanto você não pagar o que você me deve, entre aspas, o que eu estou cobrando de você, você não vai ver o seu filho. Deu para imaginar o que é a dor do purgatório? A dor do purgatório, ela é muito grande, porque é uma dor de quem ama a Deus de todo o coração e não pode estar na presença dele por conta dos pecados que não foram purificados na terra. Padre, as almas que estão no purgatório estão todas absolvidas dos seus pecados? Sim, senão elas não estariam no purgatório. Mas o que constitui então o purgatório delas? Não são os pecados, as culpas dos pecados, são as consequências do pecado. As consequências do pecado chama-se pena. Culpas é cancelado no sacramento da confissão. Por isso que também as almas do purgatório são chamadas de santas almas do purgatório. Santas porque já estão salvas. E no purgatório porque estão se purificando. A gente vai com exemplos, dando alguns exemplos pálidos de alguém que está ali querendo comer e não pode por causa da afta. Alguém que está querendo ver uma bela paisagem e não pode porque o mosquitinho pimenta está no olho. Alguém que foi encontrar com a namorada, com o namorado, pedir
em noivado, pedir em namoro, mas caiu, quebrou o dente no dia que foi pedir a namorada em compromisso. Ou então, pior ainda, alguém que perdeu, que teve o filhinho, a criança sequestrada, e aquela dor, imagina um pai que tem uma criança sequestrada, uma mãe que tem uma criança sequestrada, imagina a dor desse pai, a dor desta mãe. Essa dor, que eu acho que é a maior que tem na terra, é uma pálida dor perto da dor do purgatório. Agora imagina quantos parentes seus não estão no purgatório porque não tem quem reze por eles. A irmã Lúcia, quando ela viu Nossa Senhora, 13 de maio de 1917, foi a primeira aparição. A irmã Lúcia, filha, da onde que a senhora vem? Eu venho do céu. E eu vou para o céu? Sim, Lúcia, você vai para o céu. E a Jacinta vai para o céu? Sim, Lúcia, a Jacinta também vai para o céu. E o Francisco vai para o céu? Vai, mas vai ter que rezar muitos terços. Olha aí, o que faz uma pessoa santa? O santo reza muito, reza bem e reza sempre. Aí ela perguntou, a amiguinha dela, que fazia crochê com a mãe estava ensinando, a mãe da irmã Lúcia estava ensinando crochê para uma amiga, Maria da Luz, tinha uns 16 anos. A irmã Lúcia perguntou para Nossa Senhora, a Maria da Luz vai para o céu? Vai, Lúcia. Na verdade ela já está aqui, porque ela tinha morrido, a menina de 16 anos, há pouco tempo, por aqueles dias. E a irmã Lúcia, menina, né, atrevida, quer saber de tudo, pergunta para Nossa Senhora, a outra amiga que era irmã da Maria da Luz, tinha uns 20 anos, Amélia vai para o céu, Nossa Senhora? Não, ficará no purgatório até o fim do mundo. Preguiça de rezar. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Netflix, LED, smartphone, shopping center, Masterchef, Sky, Rádio X, Rádio Y, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, dissipação mil. O que constitui uma pessoa santa ou não santa? Não necessariamente matar, roubar, prostituir, difamar. Não, é um estilo de vida morno. Desculpe, irmãos, a palavra é verdadeira. Um estilo de vida hipócrita, porque diante de tanto amor, como diz Santo Agostinho, como não amar de volta tanto amor assim? Deus é misericordioso, Deus é fiel, amoroso, compassivo, sim, mas também é justo. O que o Senhor está fazendo da sua vida? O que a senhora está fazendo da sua vida? É o que eu mais repito nas homilias: não fomos criados para trabalhar, não fomos criados para fazer faculdade, não fomos criados para, eu tenho que fazer isso, não, filho, querido, querida, você foi criado, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento. É para isso que você foi criado. Então para com essas desculpas que você não tem tempo de rezar. Para com isso. O Padre Paulo já falou muitas vezes para nós, pessoalmente para nós, padres, seminaristas. Você pode estar de férias, né? Pode estar de férias. Se você não fizer violência, Mateus 11, 12, desde os tempos de João Batista até os dias atuais, que dia que é hoje? 1º de
novembro de 2020. Desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Quem não fizer violência não vai rezar. Quem não desligar o computador não vai rezar. Quem não pôs criança para dormir mais cedo não vai rezar. Quem não chegar mais cedo na igreja não vai rezar. Quem não fizer violência na hora da Santa Missa para não se distrair não vai rezar. Quem depois que, graças a Deus, está participando da Santa Missa com amor, com adoração, com entrega, com a vida, mas chega no momento da Santa Comunhão, o corpo de Cristo, aí comunga com aquela frieza cadavérica, parece que está, desculpe a expressão, parece que está recebendo uma coisa ou nada. E Jesus misericordioso disse isso para Santa Faustina: muitos me comungam como se eu fosse uma coisa morta, porque a vida e o coraçãozinho desses coitadinhos filhos de Deus já está morto pela dissipação. Marta, Marta, tu te preocupas e te agitas por muitas coisas. Então nós, queridos, nós somos muito dissipados, nós somos muito fragmentados. É preciso, né? É preciso santificar. A palavra santificar é isso, unificar, estar num lugar só. Palavra para o menino: a vibe é aqui, ó. Aonde que é a vibe? É no momento da oração. Qual que é a próxima vibe? A molecada tem esse negócio da vibe, né? Aonde que é a vibe? É quando você, em qualquer lugar, fizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja no seu quarto, debaixo de uma árvore, dentro de uma capela, até no carro mesmo, quietinho. Ali está os espectadores que nós celebramos, todos os santos, as virgens, os mártires, os apóstolos, os doutores, os profetas, os papas, os inocentes, as crianças, estão debruçados sobre a sua vida, intercedendo por você. A última mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, agora dia 25 de outubro de 2020, Nossa Senhora disse isso: peçam a ajuda dos santos, rezem aos santos, porque a vibe é quando você está rezando, quando você recebe o Santíssimo Sacramento do altar, quando você está ouvindo a pregação da palavra de Deus na homilia. Ali está acontecendo todas as graças necessárias para nos santificar. Termino, queridos, com o ensinamento de Santa Brígida da Suécia. Um dia Jesus falou para Santa Brígida que as pessoas que se condenaram e que estão no purgatório, aqueles que se condenaram é porque rejeitaram a graça. Os que estão no purgatório é porque não aproveitaram a graça. E os que estão no céu é porque tinham sede da graça. Não perdiam tempo. Não perdiam tempo. O céu é uma realidade maravilhosa. O purgatório é uma realidade misericordiosa e dolorida. E o inferno é uma realidade tremenda. Vamos, esta semana, de 1 a 8, a igreja concede indulgência plenária. Padre, o que é indulgência plenária? Indulgência plenária, o Papa Paulo VI nos diz o que é indulgência plenária. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da igreja, a qual, dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A culpa grave é perdoada no sacramento da confissão. A culpa venial é perdoada no ato de
contrição pessoal e até no ato de contrição da Santa Missa. E as consequências, que são as penas que nós carregamos no pós-túmulo. Essas consequências, chamadas de penas, elas precisam, pela justiça divina, serem purificadas no purgatório. Mas a igreja, que é mãe misericordiosa, a igreja que é o corpo místico de Cristo, nos oferece 4 práticas de indulgência plenária. Presta atenção. Liga aí. Vamos ligar a inteligência. Tom, ligou. 4 práticas. Quais são elas? Meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, ao menos. Meia hora de Lectio Divina, estudo da Sagrada Escritura, ao menos. O Santo Terço rezado em casa, em família, ou unido a uma comunidade religiosa, seminário, convento, a comunidade de vida. E 4, a Santa Via Sacra, que a gente faz costumeiro nas sextas-feiras. Estas 4 práticas são indulgenciadas de forma plenária. Exemplo para todo mundo entender. Sou padre, de manhã às 6 horas da manhã, celebro a Santa Missa, na graça de Deus, eu estou na graça, confessei por esses dias, celebrei às 6 horas da manhã, participei da missa, comunguei. Em seguida, tem o cenáculo. Rezei o cenáculo com a comunidade. Indulgência plenária, o cenáculo. Rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo Santo Padre. Recebi a indulgência plenária. Ela pode ser aplicada para a minha própria vida ou para uma alma do purgatório. Eu não posso receber a indulgência plenária para o Vinícius, porque o Vinícius está aqui do meu lado cantando. As indulgências plenárias podem ser somente para a pessoa que vai aurir pelas práticas indulgenciadas ou para uma alma do purgatório, nunca para uma pessoa viva. Do dia 1º ao dia 8 de novembro é um tempo de graça de indulgência. Você está participando hoje da Santa Missa. Está recebendo o corpo e o sangue de Cristo, na graça de Deus, porque você confessou por esses dias. Se você fizer uma pequena visita ao cemitério, rezar pelas almas e rezar também pelo Santo Padre, você adquire, você ganha dos tesouros infinitos, os méritos infinitos de Cristo, da Virgem e dos santos, aquela indulgência, ou seja, a purificação final dos teus entes queridos que estão padecendo no purgatório. Entendeu a lógica maravilhosa da misericórdia? As coisas da igreja é muito bonito, só que a gente tem que entender, compreender, ter sede. Todos os santos, as almas do purgatório e as indulgências. Aprendamos, abramos nosso coração à ação misericordiosa da graça que nos santifica. Se um dia você terminar a tua vida, Jesus falar assim: Padre Braulio, venha prestar contas, e eu ainda tiver ali um monte de coisa para ser purificado, a culpa é toda minha, porque a graça nunca me faltou, Nossa Senhora nunca faltou. Por último, faça durante essa semana, faça propósitos. Domingo é o dia dos propósitos, por isso que a gente dá um timing, um stand-by, para a gente fazer propósitos na vida, principalmente o propósito de reordenar a nossa vida de oração. Aí você vai ver, regar, chover, fecundar o jardim da sua alma. João 7,37. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Se o Senhor não é um marido melhor, se eu não sou um padre melhor, se você não é um acólito melhor, se a senhora não é uma ministra, um ministro melhor, a culpa é toda nossa, porque a graça está sempre pronta para nos santificar. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.